Ofereça a Deus o melhor. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Minha oração é para que vocês tenham um excelente e abençoado dia do Senhor, guiado pelo seu Santo Espírito este novo dia. Iremos estudar 2 Samuel, o capítulo 24. Alguns versículos iremos ler, mas incentivo você a ler todo o capítulo para entender um pouco do contexto do devocional. Antes de os ler, gostaria de convidar você a estar conosco no canal. Curtir e comentar, serão todos muito bem-vindos. Vamos ler a palavra santa do Senhor. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta! Retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Irmãos, fazendo o meu devocional diário, estando eu lendo 2 Samuel 24, me deparei com o censo que Davi pediu para fazer, a numeração do povo, mas Davi não consultou ao Senhor para o fazer. Até Joabe perguntou a Davi se isso era correto, ele dá continuidade. Contudo, a narrativa do rei fez com que Joabe e os capitães fossem fazer a vontade do rei, e nessa contagem deu 800.000 homens de guerra em Israel e 500.000 homens de guerra em Judá. Robert Jameson diz que Deus permitiu que Satanás tentasse Davi e fosse um instigador ativo, enquanto Deus apenas retirou sua graça de apoio e o grande tentador prevaleceu sobre o rei. Como sabemos que Deus tinha incitado Davi, pois a nação estava desobediente, logo após o fazer, o Espírito do Senhor toca no coração do rei, do Davi, que diz o versículo 10, sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Irmãos, nós sabemos que Davi tinha temor a Deus, não é verdade? E o amor de Deus o constrange, mas a justiça do Senhor é implacável a todos. E Davi reconheceu o seu erro quando fez a contagem, o recenseamento. Então Deus ouve a Davi e envia o profeta e dá a ele 3 opções. Primeiro, 7 anos de fome. Segundo, 3 meses fugindo do inimigo. E o último e o terceiro, 3 dias de peste. Davi escolhe Deus decidir por ele, pois ele sabe que o Senhor tem misericórdia e o homem é muito mau. E diz o texto que veio o anjo do Senhor e derramou a peste e morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo estava destruindo, o Senhor Deus misericordioso disse ao anjo, basta. E no versículo 16 diz, retira a tua mão. Diz a palavra que o anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. E vendo Davi que o anjo feriu o povo, diz o versículo 17, que ele falou a Deus e disse que foi ele que errou. Então, que a mão de Deus seja contra ele e a casa do pai dele. Contudo, Deus realmente queria aplacar sua ira contra o povo. Deus então envia o profeta Gade a Davi, dizendo que subisse exatamente no local onde o anjo parou de destruir e disse, vá, sobe e faz o altar na eira de Araúna, o jebuseu. Diz o texto que Davi subiu conforme o Senhor tinha lhe ordenado. E quando Davi chegou, Araúna, quando o viu, se inclinou e perguntou o que ele estava fazendo ali. Davi disse que queria comprar a eira para aplacar a ira do Deus sobre a nação. E Araúna quis dar ao rei, mas o rei disse, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, algo que não me custe nada. Peço apenas que faça um preço justo e comprarei a ira. E diz o texto que o Senhor se aplacou de sua ira e cessou aquele castigo
sobre Israel. Jameson diz que o ato de enumerar o povo não era em si mesmo pecaminoso, porque Moisés fez isso pela expressa autoridade de Deus, mas Davi agiu não apenas independentemente de tal ordem ou sanção, mas de motivos indignos do rei de Israel, e fez pelo orgulho e pela vaidade, a sua autoconfiança e, acima de tudo, de projetos ambiciosos de conquista, em apoio dos quais ele estava determinado a forçar o povo ao serviço militar. Keil diz que, quando ele se levantou pela manhã, depois de ter refletido calmamente sobre o assunto durante a noite sob sua cama e ter sido levado a ver a loucura de sua determinação, o profeta Gade veio a ele por ordem de Deus, apontou-lhe sua culpa. Davi, em sua sabedoria, disse que preferia cair nas mãos do Senhor. Além disso, ele mostrou sua confiança fundada na longa experiência da bondade divina. Ellicott diz que o princípio sobre o qual Davi agiu é o que essencialmente está por trás de todo sacrifício verdadeiro e de toda entrega genuína a Deus. Irmãos, começamos a entender e aprender sobre Davi que nunca devemos irritar a Deus, ao Senhor. Tudo o que fizermos devemos perguntar a Ele. Deus controla tudo. Se nos afastarmos disso, iremos também sofrer as consequências de nossos atos. Por isso, sejamos sábios com os erros dos outros. Em especial, no texto vemos a ira de Deus sobre o povo, mas o próprio Davi se põe por culpado. Ele reconheceu que deveria consultar ao Senhor. Deus ainda teve misericórdia da nação e apenas 70 mil pessoas morreram de peste. Vejam o poder de Deus. Ele teve misericórdia em não estender ainda mais a peste. Vejam a importância da oração, irmãos. Davi ora a Deus e confessa seu pecado. Com certeza essa oração deve ter sido acompanhada de jejum. O resultado do censo não foi inserido nos anais do reino de Davi, mas ele não põe a culpa em outros. Ele reconheceu o seu erro. A consequência sempre vem pelos atos, mas Deus sempre ameniza quando buscamos. E Davi foi claro que devemos sempre oferecer a Deus o melhor. Aí vem a nossa questão, que eu te pergunto, e eu também me perguntei: o que podemos oferecer a Deus hoje de melhor? Também uma outra pergunta: o que talvez estejamos fazendo que pode estar irritando a Deus? Irmãos, Deus, deseja que venhamos a Ele e reconhecer o erro e fazer o melhor para sermos abençoados e não sejamos punidos. Amém, irmãos? Deus espera por você agora. Vamos começar pela oração? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de ter a Tua presença em nome de Jesus, Pai. Que possamos, Deus, oferecer o melhor sempre ao Senhor, que é a nossa vida, que é o melhor que possamos oferecer, o nosso louvor. Assim também, quando o Senhor nos der algo, nós possamos entregar ao Senhor as primícias. Que possamos, ó Deus, levar a família nos Teus caminhos. Que possamos, onde estejamos, ó Pai, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, possamos tentar mostrar ao Senhor o Teu amor, o Teu poder, a Tua força. Pai, obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por cada irmão, cada irmã e cada ouvinte. E que eles entendam, Deus, e tenham temor ao Senhor, que possam o Teu amor constranger a cada um deles, e que eles entendam que a Tua justiça, ela é implacável, e que a gente possa reconhecer a Tua misericórdia, o Teu amor, mas também a Tua justiça. Então, Pai, obrigado por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe e tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.